Nunca esperem nada e nunca se decepcionem. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Redmi Note 11 Pro 5G, é um baita nome, é muito difícil de decorar essas coisas. E como vocês lembram do unboxing, eu fiquei muito otimista na hora que eu tirei ele da caixa, vendo várias vantagens dele. Mas, porém, contudo, entretanto, Muito bem, o que acontece? Vamos começar dizendo assim, isto aqui é um excelente aparelho, não tem como dizer que, não dá, não consigo usar ele, ele é um baita aparelho, só que, usando ele, você acaba descobrindo algumas particularidades que acabam incomodando. Não é o caso, por exemplo, da construção, que é uma construção muito bonitinha. Alguém tem um paninho para não ficar esse reflexo das digitais aqui? O que acontece? Ele é um aparelho muito bonito, ele tem essa pegada um pouco mais quadrada. Eu acho muita curiosidade que uma fabricante começou a fazer bordas um pouco mais quadradas aqui e outros fabricantes tenham copiado, feito igual logo em seguida, por assim dizer. Coincidência? Acho que não! Só que acontece, ele é totalmente de plástico aqui atrás é vidro, né? As bordas aqui são de plástico. E uma coisa que eu particularmente não gostei na câmera aqui, parece que são 5 câmeras, pelo jeito que é construído, mas na prática são apenas 3, que assim, tem uma macro de 2 megapixels, então você reduz isso para 2, né? Tem todo esse foco na principal aqui, que é uma câmera, ok? Tem uma ultra-wide aqui de 8 megapixels e uma macro de 2 aqui, que tá aqui para constar. Só que o que é muito curioso aqui tem uma marca de AI que eu não entendo porque que a Xiaomi insiste em fazer isso, de colocar inteligência artificial na câmera, ainda mais um espaço tão significativo aqui. E aqui é o flash. Então você tem essa noção de que parece estar levando o negócio demais para casa. Só que aqui é isso. Não é um aparelho feio, ele tem áudio estéreo aqui, você pode ver que tem uma caixinha aqui e uma outra caixinha aqui em cima, além de, curiosamente, também um conector de fone de ouvido para você que usa. E só uma dica, tá? Eu comprei na época um Poco X3 Pro imaginando que eu ia usar o conector de fone de ouvido. E nos 8 meses que eu fiquei com o aparelho, eu não usei nenhuma vez. Então muito cuidado com essas coisas que eu vou precisar disso, mas na prática você acaba não utilizando. Como eu disse no unboxing, ele tem uma certa resistência contra a água, porque eu saberia isso de algum jeito, né? E na prática essa proteção é o IP53, que você não pode dar completamente de louco, mas se aparecer aquela chuvinha, não uma que acabou de acontecer aqui, que fiquei muito, temeroso de não ter fechado a janela da minha casa. Se for uma chuva normal, você pode ficar tranquilo que não vai acontecer muita coisa, só que tente não mergulhar com ele, que aí, entendeu? O negócio começa a ficar mais complicado. E eu gosto também desse simpático buraquinho de câmera aqui, que ele fica muito homogêneo aqui. E até o meu smartphone, que é um smartphone de uma categoria superior, tem uma câmera aqui do lado, né? E sinceramente até hoje, é por isso que me incomoda, inclusive. Até hoje, você não consegue usar sem ficar mirando ali, ajeitando o celular pra ver se ele não fica reto em relação a você. Porque quando tá no meio, beleza, você sabe para onde olhar. Só que quando tá no canto, a lente tá um pouquinho virada, então você começa a olhar esquisito ali. Então eu gostaria muito que os fabricantes começassem a usar a câmera no meio, que aí fica muito fácil saber para onde você vai olhar. Uma coisa que eu gostei muito no unboxing foi a tela. E como eu disse, ela é uma tela que se compara muito à top de linha. Ela é uma tela com 120 Hz, Super AMOLED e tal. Ela chega a 1200 nits, também conhecido como muita coisa, o que obviamente já diz que ela suporta HDR, que de fato ela suporta. Eu vi muita gente no unboxing pedindo que a gente faça um comparativo dele com os smartphones top de linha, e Pedrinho está preparando um teste cego com diversos smartphones ali, todos eles passando o mesmo vídeo, e isso com várias plataformas também, e vamos ver se um teste cego as pessoas conseguem dizer se o smartphone é top de linha, se ele é básico e tal, porque de fato, essa tela aqui, o degrau para o top de linha é muito pequeno. Você pega o top de linha hoje, assim, top de linha de verdade, não top de linha de entrada, né? Tem uma tela Quad HD, tem frequência variável, só que na prática são as únicas duas diferenças em relação a essa aqui, porque dificilmente você vai pegar uma tela dessa e não gostar. E só para lembrar, ele é um modelo intermediário, que já pressupõe, que é verdade também, que ele tenha ou 60 Hz ou 120 Hz. Você não pode ter aquele modo automático e você obviamente também não tem frequência variável. Não chega a ser um problema porque a bateria é muito grande, mas eu acho que a partir do ano que vem, pelo menos, eu espero que os intermediários, pelo menos os intermediários mais caros, já comecem a trazer frequência variável. Não precisa chegar a 1 Hz, que nem vários modelos por aí, top de linha, né? Muito mais caros. Mas eu acho que assim, de uns 20 Hz, 30 Hz em diante, eu acho que o negócio começa a ficar legal. Ou 10 Hz, se for para pedir muito. Mas de qualquer forma, é uma tela que, se você olhar o smartphone, que nem eu fiz no unboxing, e ficar olhando para a tela, dificilmente você não vai querer comprar. Esqueci. É que eu vou fazendo de cabeça tudo que eu lembro, mas a tela dele é 6.67 polegadas, uma coisa que é importante de mencionar. E é curioso como a Xiaomi usa esse tamanho em vários modelos, né? Então, só para fazer uma intersecção entre a parte da tela e a parte da configuração, né? No quesito tela, ele se compara muito ao Galaxy A52
S52S 5G e o S20/S21FE, porque os dois, todos eles, né, são muito semelhantes nesse aspecto. Então, tela nesse ponto está todo mundo empatado. Agora, a configuração dele inclui um Snapdragon 695 5G, né? E assim, muitas pessoas ficaram com suspeita, será que é um chip bom, será que é um chip médio e tal? Tem gente que falou que tem até um certo preconceito com a NS600, e eu entendo de onde vem, porque não é todo modelo da NS600 que é bom, né? E eu posso adiantar o seguinte, ele fica entre o Snapdragon 720G, abaixo do 778G, e tem um desempenho muito similar com o 765G. E assim, o 720G é o modelo da NS700 que na prática ele meio que decepcionou algumas pessoas por ser mais fraquinho do que a média, né? O 765G é um pouco mais parrudo, bem padrão intermediário premium, enquanto o 778G, ele é o modelo mais avançado, ele se aproxima da linha 800 demais, assim. E por que isso acontece? Por que ele tá muito igualado ali ao 765G e acima do 720G? Porque você espera que o número seja menor, então ele seja inferior, né? E na prática, assim, tanto o 778G quanto o 965, eles usam um processo de fabricação mais recente. Os núcleos dos outros, 720G e 765G, usam núcleos Creo 400, enquanto esse modelo aqui, com o 695 e o 778G, usam o Creo 600. Então, processo diferente, tem uma arquitetura diferente, consome menos energia, esquenta menos. Então, é por isso que explica a diferença. Na prática, ele é o equivalente a qualquer modelo por aí que tenha o 765G, só que um pouquinho mais em alguns quesitos, exatamente por esse benefício da nanometria. Vou dizer que ele é um processador ruim? Não. Na verdade, ele é um processador bom. Você percebe que ele não é o top de linha, ele não tem aquela agilidade, aquela tepidez e tal, mas assim, você dificilmente vai encontrar alguma coisa que você não arranje um settings ali que você não consiga rodar ele. Você, por exemplo, se alguém pegar Genshin Impact, você não vai rodar no máximo, mas você vai chegar numa configuração que fique bem nessa tela. Na versão que chegou aqui, tem 128 GB de memória interna e 6 GB de memória RAM. Bem padrão modelo intermediário, então nesse ponto não tem muito o que criticar. Eu acho muito legal, inclusive, que ele vê com 128 primeiro, que eu acho que já deveria ser comum um segmento intermediário, e segundo que a Xiaomi colocou tanto bloatware, tanto app inútil pré-instalado, que é legal você ter esse espaço extra. Eu vou mostrar, desculpa aí, vai zoar essa gravação aqui, mas agora eu vou gravar a tela, porque eu fiquei surpreso, não é todo modelo que, assim, não é porque a gente falou que não vem, mas aqui é tão absurdo que eu achei importante mencionar. Vamos ao menu dele aqui. Temos aqui Bubbleshoe em qualquer coisa, tem o Amazon Music que eu não instalei, AliExpress que eu não instalei, tem o Block Puzzle Guard, eu não sei o que é esse, Bubbleshoe, você já falei que tá ali em cima, né? Tem o Dust Settle, o que mais aqui? Tem o Duos Blast, tem o Kuai, também não instalei, tem os apps da Xiaomi, compreensível, é a fabricante, né? Então tá tudo certo. Aí tem o PUBG, eu entendo que você gosta de PUBG, mas eu entendo que é muito legal você instalar os apps que você de fato quer, né? O que mais aqui? Spotify também não instalei, também nem assino, né? Tem o TikTok, que eu não uso, mas também não devia estar aqui, se eu usasse, instalável mesmo, né? Talofan, WPS Office, 92, eu não sei nem caracterizar se é um jogo ou se é um app, mas está aqui. Eu achei muito importante mencionar isso porque eu acho que tem um limite para você ficar instalando porcaria no celular. E o limite é, caramba, eu percebi. Esse é o limite que eu cheguei aqui. Meu Deus do céu. Passado esse momento de desabafo, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa coisa que voltou. Tinha parado um pouco, né? Mas voltou de ficar instalando um monte de... deixar instalado no celular. E só da curiosidade, os 128 GB, eu não instalei quase nada e tem 30 GB ocupado. Então eu acho que, de novo, quando você passa a perceber essas coisas, passa a ser um problema. E para finalizar, a MIUI dele é a 13, só que o Android dele é o 11. Não entendi, mas para mim não é tão importante nesse aspecto assim, porque a Xiaomi é uma das poucas empresas que está fazendo a MIUI, no caso, que antes era basicamente uma interface, uma skin, né? Virar praticamente um sistema operacional. Tem a MIUI 13 baseada no Android 11 e no Android 12. E eu espero que, independentemente disso, a Xiaomi atualize e num tempo hábil, porque não adianta nada você prometer o Android 12 quando o 13 está quase aí, né? Então calma lá nesse negócio de, vamos atualizar quando? Sim. É um problema isso. Sobre as câmeras, temos a principal aqui, essa coisa que parece bacana. Lembra a câmera point and shoot de antigamente? Parece exatamente isso aqui, é muito grande, né? E tem um sensor de 108 megapixels que, pelo que eu entendi, usa o mesmo sensor, mesmo tudo, da geração passada, do Redmi Note 10 Pro. Usa o nonapixel, não um quad pixel, então gera fotos de 12 megapixels em vez de 27, né? O que já subentende que ele consegue capturar muita luz, porque afinal ele tá pegando 9 pixels ali e os combinando em um só, né? O resultado das fotos de dia são muito bons, né? Porque, assim, o sensor desse tamanho aqui, numa foto de dia não é exatamente um desafio, né? A mesma coisa chega, Pedro, você de madrugada num Jaguar, você não consegue fazer meia hora entre a casa dos seus pais e a sua casa. Eu acho que, assim, com um Jaguar não é exatamente um desafio. É exatamente o caso aqui. Curiosamente, de noite, o resultado não é tão bom assim quanto o sensor dá a entender, né? E assim, da mesma forma, a gravação de vídeo, por incrível que pareça, um aparelho com 108 megapixels, com todos os recursos, é limitado em 1080p a 30 frames por segundo. Eu não entendi por quê.
É óbvio que o sensor tem tamanho. O Snapdragon, o 695, eu ainda fui pesquisar para ver se eu não estava falando besteira. Mas ele suporta gravações disso e isso foi cortado desse aparelho. Por quê? Não sei. Tem smartphone intermediário hoje em dia que grave 8K e esse aqui está restrito a 1080p a 30 FPS. É tipo 16 vezes, literalmente, menos resolução. E pra piorar ainda mais, a gravação, a qualidade do vídeo não é tão boa assim. De dia, assim, é um negócio suportável se você deixar quietinho ali, porque ele não tem estabilização ótima. Mas de noite o negócio fica muito esquisito. Dá pra ver que ele tá apanhando muito pra fazer um resultado medíocre, né? Então, resultado assim, eu não sei se eu desanimei vocês, mas as fotos de dia são ok, né? Você consegue tirar ali, fica muito bem definido e tal. De noite é ok, só que um pouco menos, tira uns 20%, né? Porque de noite é realmente desafiador. E vídeo, é isso aí. No caso da câmera ultra-wide aqui, ela é uma câmera ultra-wide diurna. Se você chegar ali, dá até pra colocar um timer, né? Chegou 6h22 da tarde ela parar de funcionar, porque o resultado ali ela realmente não consegue capturar. Ela tem 8 megapixels aqui, e apesar de ter uma boa abertura e funcionar razoavelmente bem de dia, de noite... Exatamente, até o universo está dizendo como é que ela funciona. E é de 2 megapixels, a câmera que sobrou aqui, é uma daquelas coisas que eu digo há muito tempo, e eu parei de dizer porque fabricantes pararam de fazer isso, mas aparentemente voltaram, né? De que ela não tem uma existência definida. Em termos filosóficos, ela não deveria existir. Porque 2 megapixels é um sensor muito pequeno, não serve para nada, de noite não serve para absolutamente nada ainda mesmo, e foi um downgrade em relação à versão passada, que era 5 megapixels com foco automático. Aqui não tem foco automático. Então você compra um aparelho mais novo, que tem menos que a versão anterior. Lembra quando o Jetta passou de ter o motor 2.0 TSI e passou a oferecer o 1.4 TSI. E depois criou a versão GLI lá com o 2.0 de novo. Enfim, eu não entendo essa coisa de evoluir indo para trás. Isso é uma coisa muito difícil de assimilar, como é que o negócio, sabe? Até deixei a marca na mesa aqui, tanta raiva que eu fiquei. E é isso, são câmeras que são intermediárias, apesar de ele ser caracterizado como um intermediário premium. No quesito câmera, ele é bem ok. E a frontal, eu acho que não sei se eu lembrei de tirar selfie, então eu vou tirar uma agora, nessa luz maravilhosa de estúdio aqui. Alguns momentos depois... Olha, eu acho que a selfie ela ficou muito bem definida, só que, se vocês olharem meu bigode, desculpa pedir pra vocês olharem pro meu bigode. E essa foto aqui, que você não sabe como ficou desconfortável em ver foto minha, né? E essa foto aqui que vocês estão vendo digital aí maior na sua tela, sem perda e tal. E desculpa pedir pra vocês olharem pro meu bigode, mas vejam o que aconteceu. Ele teve aquele efeito ali de câmera automática, que ela sabe o que fazer com esse tipo de informação, e ela faz um blur ali pra ficar como se fosse pele, né? Então fica um negócio que não é nem pele nem bigode. O que eu acho é que a Xiaomi poderia ter resolvido esse problema de, além dessa perfumaria de ficar colocando câmeras que não estão aqui de fato, né? Mesmo quando tem esta câmera aqui, ela não é de fato uma câmera útil, ela podia ter feito aquele truque moderno que tem muito fabricante fazendo, que é você colocar uma ultra-wide razoável que tem o modo macro. Você colocaria uma câmera só e você teria uma câmera, usando um sensor só, você teria esses dois modos de uma qualidade muito melhor. Só que aqui a estética e a aparência e até a promessa, porque não de fato entrega, porque como eu já disse aqui, sobrepôs a qualidade da câmera em si, né? Eu acho, não sei, que fica muito mais bonito numa propaganda colocar 108 megapixels do que colocar fotos originais que foram, enfim. E muito bem, outra coisa que eu gostei dele no unboxing e que se manteve aqui, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, coisa que assim, o menino ali que ele já reclamou dessa fabricante muitas vezes aqui, coisa que a plataforma dele nunca viu uma capacidade dessa, e é uma capacidade muito padrão do Android, uma boa notícia, né, porque você consegue ficar um dia e meio, 2 dias fora da tomada, ou dá de louco num dia só, 24 horas você não consegue terminar a bateria. E ele vem com um carregador rápido de 67 watts. E assim, como perspectiva, o meu modelo carrega com 55 watts e já carrega muito rápido. Esse aqui com 67, ele assim, eu nunca dei... Esse negócio, enquanto quer dizer assim, eu acho que ninguém espera o celular desligar com falta de carga para depois colocar exatamente a 100%. Mas de uns 20 e poucos por cento, 35 minutos para chegar assim. Ele esquenta assim, e obviamente você não precisa usar esse carregador sempre, né? Você pode pegar um carregador com uma voltagem, uma potência um pouco menor, para poupar a longevidade da bateria, né? Mas caso você precise, que é uma outra coisa que a plataforma do menino ali nunca conheceu, e pelo jeito nunca vai conhecer, se você tiver com pressa para sair e você precisar de carga, assim, uns 20 minutos você já garante assim, uns 60 e poucos por cento. E assim, eu sei que é difícil imaginar no caso da plataforma dele, mas isso aí para quem tem Android rápido é um negócio muito legal. E só para vocês terem uma ideia, essa é a potência, o carregador fornecido inclusive do Mi 11 Ultra, que é aquele modelo que quando entrou no mercado, foi 2020 que ele começaram a falar dele, né? Ele ainda está até a última, até a data de gravação desse vídeo, ele está na terceira posição das câmeras mais
foda do planeta do DxOMark, né? Inclusive ele bateu o iPhone 13 e 13 Pro, então para colocar um carregador desse porte no modelo intermediário, você percebe que a Xiaomi ela pensou um pouco mais em você. E de resto, ele tem 5G, como obviamente coloca no nome aqui, Redmi Note 11 Pro 5G. É óbvio que ele tem 5G, não testamos porque o Brasil ainda não tem 5G. Então, eu fico pensando, será que algum fabricante um dia fala, não, colocou o 5G, mas não tem como ver antes, né? Vai demorar anos para chegar em alguns lugares ainda, mas enfim. E ele tem 5G, mas curiosamente, ele não tem Wi-Fi 6, o que é uma coisa muito bizarra, porque quando você pega o modelo que é caracterizado como intermediário premium, ele tem todo um kit completo ali para você ficar vários anos sem preocupação nenhuma. Obviamente ele veio com o NFC, estranho seria se ele não viesse, então é o tipo de quesito que a gente só menciona, né? Se funciona bem ou não. NFC ou funciona ou não funciona. E no caso ele tem vários padrões de GPS também para você não se perder por aí. Então ele é um modelo completo, mas como vocês podem reparar, eles têm algumas ressalvas, algumas coisas que estão faltando que, assim, é difícil de entender. E agora vamos à conclusão. Eu pesquisei ele e você encontra ele por mais ou menos R$ 2.200, isso em compras internacionais. E não é um preço exatamente muito competitivo, ainda mais considerando que ele vai ficar lado a lado em recursos contra o A52S e S21, não, S21 ainda não, o S20 FE. Então é um preço que não é ruim, assim, tá bem de acordo com a proposta dele. E só que assim, coloca ele numa concorrência muito agressiva, eu acho que ele vai ter que, né, se esforçar um pouco mais nesse aspecto, em relação a esses modelos, que eles são bem completos e eles não têm esses asteriscos em alguns itens, né? Porque para pensar o seguinte, ele tem uma excelente tela, ele tem uma excelente, assim, proporção de bateria carregador, ele tem câmeras decentes, apesar de ter essas limitações, só que da mesma forma, ele não traz Wi-Fi 6, a câmera dele, assim, daqui, ela tem umas limitações que eu não consigo explicar, eu não consigo entender qual foi o racional por trás de, não, vamos limitar 1080-30. E quando você vê o modelo que tem muito bloatware é o software que é instalado sem você querer, né? Que é ali para constar. Você geralmente tem uma contrapartida, não estou dizendo que está certo, estou dizendo que é o jeito que funcionava. Você tem uma contrapartida num preço muito mais acessível. Então, você tem um monte de software pré-instalado e ele não é tão acessível assim. Então, tem algumas coisas, sabe? Uma coisa ou outra. De qualquer forma, é o que eu disse lá no começo, ele é um excelente aparelho. Se esses asteriscos que eu falei não lhe incomodarem, ele vai lhe fazer muito feliz. Só que você tem que mencionar, isso aqui é uma análise, certo? Então a gente tem que fazer aqui o justo de mencionar o que o aparelho oferece e o que ele não oferece. Eu acho muito legal, inclusive, que ele traga algumas coisas, como áudio estéreo, que nem alguns top de linha trazem, mas aqui está presente. Então a conclusão é essa, se você vê esse conjunto como interessante, talvez esse preço, que eu acho que pode cair um pouco, ele pode ser interessante para você. E é óbvio, entre canaltecofertas.com.br, porque quando ele aparecer lá, ele vai disputar em preço ali, a gente não vai colocar o preço padrão. Ele vai disputar em preço contra o A52S e o S20 FE, que são a mesma categoria de modelos, né? E qual que é o mais barato, qual que vale mais a pena em relação ao preço? Sinceramente, eu espero que eles se matem ali para conquistar o seu bolso, porque eu acho que tem que ter uma concorrência ali para o consumidor sair ganhando, sabe? Dito isso, dê like se você gostou do vídeo, compartilhe com aquele seu amigo, se inscreva no canal caso não tenha sido inscrito, coloque aqui embaixo o que você achou dele, se ele é tudo o que você esperava. E dito tudo isso, até a próxima!